Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reflexões. Hoje recebendo a doutora Cris Wozniak, que é professora, né, e coreógrafa. Segundo ela, ex-dançarina. Ex-dançarina. Mas eu acredito que ela dança ainda, não dança? Eu acho que a gente dança, não deixa de dançar depois que se faz uma primeira entrada num palco, você não deixa de dançar nunca, seja na sua vida, e isso não no sentido pejorativo, no sentido assim de encenação, de encarar a vida com movimento, vai lá na frente, tem que encarar, tem que ser flexível, tem que improvisar um monte de vezes. Eu acho que isso me dá um bom respaldo, assim, essa dança que eu carrego pro dia a dia da minha vida. Quando que a dança entrou na tua vida ou quando você entrou na dança? Eu acho que a dança sempre esteve, assim, de infância, de adolescência, mas profissionalmente foi aos 17 anos. Eu era, então, uma caloura de biologia na Universidade Federal do Paraná e me vejo, de repente, assim, diante de um cartaz que anunciava ali a criação de um grupo de dança na universidade. E era um grupo de dança moderna. E eu estava habituada assim, com balé clássico. Vamos ver o que é isso daqui. Ah, você fez balé? Sim, mas aquela coisa amadora, aquela coisa de conhecer assim pelas beiras, nunca profissionalmente. E nessa companhia eu me deparo com uma ideia de dança moderna, uma ideia de pesquisa, de improvisação, de organização da cena diferente. Fui lá ver o que era, me apaixonei, quase que não me formo em biologia, queria fazer dança, desistir de tudo, né? Mas acho que uma questão de família até. Família não. Primeiro você termina uma coisa, depois você começa a outra. Terminei ciências biológicas, pendurei num quadrinho que ainda está lá na minha sala e aí fui fazer faculdade de dança. E aquele grupo de dança me acompanha até hoje. Eu dancei há 30 anos com esse grupo, aí me tornei coreógrafa, né? Já estou lá há 25 anos como coreógrafa da companhia, que é a companhia da Universidade Federal do Paraná, a Tessera. A Tessera. Isso. E antes dessa entrada, você falou que a dança fazia parte da tua vida, em que sentido? Eu acho que sim, primeiro como espectadora, eu amo dança, eu acho que na mesma proporção que eu adoro cinema, então você tinha esse veículo potente de comunicação, você ir para um cinema, você vê aquela coisa, vê a encenação, vê a vida sendo rodada ali, mas de um jeito diferente, né? Que não aquela vida real, às vezes, assim, que incomoda. Eu via na dança também um mundo que era uma ilusão, uma fantasia, uma coisa linda, todo mundo maquiado, todo mundo fantasiado, todo mundo vencendo o limite, né, do corpo. Eu achava aquilo lindo. E eu via uma potência no meu corpo também, sempre fui magrela, né? Agora, assim, não é um parâmetro, né, comparativo, mas eu sempre, eu adquiria, eu via aquilo, eu imitava em casa. Nossa, acho que isso eu consigo fazer. E eu tive já bastante corrigido, já uma anomalia até, mas que é benéfica para a dança. Eu tenho hiperlacidão ligamentar, eu sou hiperflexível. Então isso para a dança era uma potência também, que ajudava, né, em elevações, equilíbrios e sustentação, essa flexibilidade ajudava. E essa coisa da dança, dessa magia, eu via, todo mundo sempre é perfeito, todo aquele movimento sempre acabado, e eu carrego, acredito que até hoje, né, eu, como coreógrafa na Federal e como professora num curso superior de dança, né, eu fui bailarina, eu fui coreógrafa, hoje eu dou aula de dança, aula de teoria da dança. Eu carrego isso, não tem como, né? Se dissolver assim da minha pessoa, 70% é dança. Porque quando eu pronunciei teu sobrenome, na hora me veio um flash assim de danças tradicionais. Né? Você chegou a nadar nessa praia também? Quase. Assim. Eu venho de uma família assim, polonesa, né? Polaca, os Wozniak. Então, minha família é Kowalski, Wozniaks, né? Ali do Prado Velho. E nós tínhamos muita amizade com, na época, a presidente do grupo Junak, né, que era um grupo folclórico, e quase eu fui fazer parte. Mas uma outra facção da minha família é uma família italiana, então eu fui criada muito nessa colônia italiana. Mãe italiana, pai polonês. Famílias que tinham conceitos diferentes em relação a uma menina dançar em público. Eu fui a primeira neta a entrar numa universidade, uma neta de 14 primos, então uma família bastante patriarcal. O nono falava, aquelas mesas enormes de almoço, as massas e os vinhos de final de semana.
Então tudo isso era muito novo, assim, como que esta menina que deveria ser criada para costurar e bordar o seu enxoval e casar aos 15 anos, como todas as matriarcas da família, por que ela está escapando, né, achando um universo diferente aqui, meio estranho. Então também não houve muito apoio para essa entrada, eu também não sabia direito o que seria isso, e acabei não cruzando esse caminho, entrando na minha formação. Então eu acho que uma coisa até rebelde para a família, deveria ser fazer o curso normal na época, né? Ser uma professorinha, né? Poderia ter uma função se não fosse casar, e eu também ignoro isso e entro num colégio militar. Então já causa assim, uma certa assim, instabilidade na família. Né? O teu segundo grau foi no colégio militar? Curso técnico, sou analista clínica, né? Então essa coisa da patologia clínica, exames laboratoriais. Né? Eu não sabia bem o que eu queria com isso, mas achava lindo o jaleco branco. Então, achei interessante aquilo, e o uniforme da polícia militar, né? Toquei na fanfarra, eu achava lindo essa coisa de ritmo, a ordem, a disciplina, né? A rítmica, me entusiasmei um monte com aquelas disciplinas da ginástica rítmica, da dança coral. Da dança coral. E não sabia que eu ia lá na frente ainda me profissionalizar naquilo, né? E você canta também? Não, eu engano, né? Eu engano. Eu canto um pouquinho, eu tinha algumas dificuldades, minha família, meu avô, minha irmã e eu, nós tivemos, assim, na infância e adolescência, uma dificuldade com gagueira. E eu falo muito rápido e gesticulo isso, porque é uma coisa de ritmo. Entendi. E uma das terapias que você faz, você canta. Você desenvolve, você vai tendo um domínio de respiração e postura. E esse caminho do canto, assim, eu cantava muito, Nelson Gonçalves, Maísa, né, os vinil todo lá em casa. Eu decorava aquelas músicas, bolero. Então é uma coisa que, para mim, era uma terapia. Eu amo esse tipo de música, auxiliava na memória, né? Tenho uma boa memória para isso, para gravar. E o senso rítmico sempre. Então isso ajuda também para a dança. Né? E na fanfarra você tocava o quê? Eu tocava atabaque, na linha que vem depois, né, de bumbo, de surdo, né? Me entusiasmava com aquilo, mas ou seja, era marcação de ritmo. Marcação de ritmo. E hoje com a dança moderna nas minhas aulas eu toco, né, eu trabalho com músicas para coreografia, mas as minhas aulas são com percussão também. Trabalho com 2 surdo golpe, baquetas, né? E você vai trabalhando com isso também, que fornece o teu ritmo e a marcação para as aulas. Tem uma... E no caso, você estudou biologia? Biologia, ciências biológicas na Federal. Esse estudo da vida chega na dança? Não tem como não chegar, né? Acho que ele permeia, permeabiliza, faz uma troca, e no meio disso tudo, a minha dança hoje, a minha aula, né? A minha profissão também tem a ver com a principal lição, acho que eu tiro da biologia, que vem da citologia, que para você conviver, para você viver, para você evoluir, tem que acontecer troca com o sistema. Eu acho isso uma das maiores aulas da biologia. Um ser que não é permeável, que não troca, que com outras linguagens, com o cinema, seja lá as artes visuais, o teatro, a música, estou falando das artes porque é o universo onde eu transito mais, mas ele se cristaliza, a tendência dele é involuir, se isolar, e não tem multiplicação, não tem possibilidade de sair. E isso é uma coisa que eu levei assim como lição de vida. Para qualquer lugar que eu vá, eu não me contento, eu não sou só uma bailarina, ou uma coreógrafa, ou uma professora, ou uma estudante de cinema. Eu sou tudo isso. Todas essas linguagens, esses compartimentos, vão formando aquilo que você é. Né? Sem preconceito se esse domina. Às vezes tem coisas que são mais relevantes no momento, né, da sua vida. Mas não que as outras deixaram de ser, porque elas são alicerces ou estão fundamentando. Eu vou costurando e trocando ideias, assim, bem citologicamente falando, com tudo que vai aparecendo na tua frente. E eu tenho a impressão da necessidade de uma grande disciplina também para essa arte complicada que é a dança. Enfim, digamos, pela tradição familiar, acho que você aprendeu disciplina também. Sim, talvez mais no lado polonês do que no italiano, né? Isso, com certeza, né, numa mesa de italiano com vinho,
O meu suco, desde criança, de 5, 6 anos, era vinho dissolvido com água e açúcar, né? Então, você já tem uma alegria mais inata, eu acho que no povo italiano, ao passo que nos poloneses você tem um rigor outro, uma religiosidade mais acentuada. Nas peçancas, você tem os pirogues de um canto versus a lasanha e o macarrão e os fornos que a gente tinha na casa da bisavó, né? Que você fazia. Então, lá você tem uma coisa mais espontânea, mas tinha uma cobrança patriarcal, e do lado polonês um rigor mais acadêmico, né? Uma coisa mais de religiosidade, e junto com isso, com uma disciplina de um colégio militar, com não é uma ideologia religiosa, mas há tanto com a formação italiana quanto a polonesa, uma religiosidade católica apostólica romana, de comunhão, de crisma, de ter sido catequista, de estar durante muito tempo ao redor desse conceito igreja. Embora hoje eu seja ainda praticante, não sou mais o termo que se usa muito, né, na minha família italiana, uma carola. Né? Então eu não rondo muito esse prédio, essa edificação igreja. Mas os conceitos não são abandonados, né? Porque faz parte desse edifício que você vai construindo. Não um moralismo, mas uma fé inabalável. Eu tenho essa fé inabalável mesmo. Me agarro, faço promessa, mortificação, jejum, curto todo, Páscoa. É uma coisa que faz parte, porque lembra infância, lembra família, lembra conjunto, né? Estar junto. É comunhão, né? Uma comunidade. Isso aí para mim é fundamental. E isso traz... Você até usou a palavra mortificação. Na verdade, o balé tem esse aspecto também, né? Tem sacrifício, acho que não é nem mortificação, é sacrifício. Você quer adquirir uma certa... Você tem uma meta, você quer o teu corpo domine aquele movimento, você quer... A turma da dança vive muito em relação a objetivos. Você traça objetivos a curto, médio e longo prazo, tanto artísticos quanto técnicos, e nós vivemos de superação. Né? Então, nesse universo, você sabe que vai ter que fazer alguns sacrifícios em prol de uma caminhada para atingir, né, não um ideal, uma padronização corporal, mas aquilo que você pretende com a sua dança. Então, eu, na época que fazia balé clássico na escola do Teatro Guaíra, por exemplo, uma dos meus sacrifícios era a sapatilha de pontas, né, de toda bailarina. Quando o espectador observa aquelas bailarinas, aquelas formações belíssimas na ponta dos pés e aquele sorriso, aquilo é uma encenação assim, das mais lindas que eu acho e ao mesmo tempo das mais sangrentas, eu acho que da história, porque dentro daquele sapatilha, se fosse feito um raio-x, você tem bolhas, você tem calos, você tem ulcerações das mais diversas, você tem microfraturas, você tem distensões. Então isso, ao mesmo tempo, não tira a beleza, né, que você tem naquele corpo ali dominando o limite físico precisamente. Enquanto você fala, me vem à mente alguns planos do documentário do Mucarzel, né, a respeito da dança. E tem um plano detalhe incrível que ele fez, né, com uma macro, né, de uma calosidade, de um ferimento num pé de uma deformação moça, mesmo. quase uma deformação, mas ela estava aberta, embaixo dela tinha um outro calo aberto, que tinha um outro calo aberto, que tinha outro calo, que chegava uma área de sangue, sei lá, se pus, alguma coisa assim. Enfim, você olhava o rosto da menina, você tinha um universo, né? E nos dedos, nos pés dela, você tinha uma outra história. São os paradoxos. Eu acho que isso é um sofrimento em palimpsesto, se fosse usar o Gerard Genet. Então você tem escalas ali de leitura quando você assiste uma obra dessas, por exemplo. Quem é do ramo reconhece ali a disciplina, a técnica, o rigor, o ensaio, o tempo que há para construir aquele corpo que dança naquele espaço. Um espectador comum que não tenha o contato desse dia a dia, ele vê a beleza, ele vê a plástica. Então ele vê a forma, né, tem uma leitura, uma camada superficial. Então isso acontece com tudo que a gente faz, acho que no dia a dia. A leitura de um texto, a leitura de um cinema, a leitura de uma obra de arte. Nós usamos esse sistema de leitura em camadas, a depender, como dizia o meu grande mentor, Décio Pinhatari, o nosso repertório. O essencial para um artista, um pesquisador, um intelectual, uma pessoa que trabalha com pessoas e com arte,
é a manutenção permanente de um repertório, que não vai finalizar nunca. É uma tarefa para a vida inteira. A tua leitura de teóricos, a tua leitura de obras, a tua leitura de fazedores de arte, né, que não são só os teóricos, mas os próprios fazedores de arte também produzem teoria, e ler o mundo. Né, as antenas abertas. O Décio sempre falava que o artista é aquele ser que mantém as antenas abertas. Ele está conectado com dimensões que o cidadão comum não tem acesso, porque ele está preocupado com a sobrevivência do dia a dia. E o artista, ele ultrapassa essa sobrevivência, ele transcende. Você chegou no Décio e na transcendência, então a gente está terminando esse primeiro bloco e a gente volta nesse gancho. Então, você que está aí do outro lado da tela, espero que você tenha desligado a luz para ficar nessa nossa caverninha aqui, conversando com a Cris. Até já, pelo clique ou pela transmissão. Até mais. Iniciamos agora o segundo bloco da entrevista com Cris Wozniak. Lembrando sempre que esse programa tem o apoio da Caixa Econômica Federal através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Cris, você foi discípula do Pinhatari. Sim. Me conta essa experiência. Então, quando eu termino minha especialização em artes e dança, eu começo a ficar assim, muito curiosa e com vontade de fazer um mestrado. E isso em 2004, por ali, não existia na Federal, mestrado em comunicação, e eu sabia para mim que eu queria alguma coisa na área de comunicação, porque pelas minhas investigações era uma área bastante capilarizada, que eu ia poder desenvolver a minha pesquisa em dança, minhas preocupações com artes, minhas poéticas híbridas de dança, teatro, audiovisual, que estava me contaminando muito nesse período. E eu soube que tinha uma especialização, um mestrado na Universidade de Tuiuti do Paraná, e que lá tinham personalidades do mundo das artes, da comunicação, que estavam muito afim de orientar pessoas de diversas naturezas, e não apenas jornalistas. Entendi. Que eu não me verificava assim, não teria como eu adentrar no universo para estudar jornalismo, publicidade, propaganda. Fui fazer a avaliação, a prova teórica, e fui aprovada. No dia da entrevista, estavam lá uma mesa diretora e entra uma boina ambulante, sentou. Eu falei, esse deve ser o Décio Pinhatari, pelas imagens que a gente tinha, né, a respeito dele. E foi a pessoa que me crivou de perguntas o tempo inteiro. Os outros elementos da banca mal faziam alguma questão. E eu não estava entendendo, assim, aquela saraivada de perguntas e não me deixava quase respirar. E eu respondendo, e fui respondendo. Ele levantou no meio da coisa toda, olhou para a professora Denise Araújo, na época coordenadora do programa, deu uma respirada, mexeu na boina, um sorrisinho e saiu. No primeiro dia de aula, eu vinha saber que ele já havia me escolhido ali naquele momento para me orientar. Denise já tinha me comunicado, eu não precisei nem fazer uma lista tríplice, né, de escolha de orientador, e começamos a travar uma amizade. Foi ali uma amizade mesmo. Primeiro a orientanda, depois fomos trocando informação de artes. O Décio assistia a todos os meus espetáculos de dança, frequentava os ensaios, sugeria. Ele ficava indignado com uma única fonte de som que saía das caixas acústicas do teatro. Deu sugestões que eu utilizasse, como a dança era multifocal, que eu utilizasse várias camadas de som. Comecei a ouvi-lo, comecei a transformar meus espetáculos. Ele escreveu até um roteiro de dança para eu fazer um espetáculo. Não deu tempo, ainda ele faleceu, infelizmente, antes de eu levar a cena. Mas no ano passado, 2015, eu fiz uma homenagem no palco para ele. E como é que era a relação tua com ele enquanto orientadora? Assim? Febril. Eu, nas primeiras orientações, que eu não tinha ainda, né, esse jogo de cintura para compreender o raciocínio de um Décio Pinhatari, eu saía, são orientações de 2, 3 horas. E que nós falávamos de tudo, menos do nosso objeto de pesquisa. Nós falávamos de arte. E para eu compreender aquilo, uma pessoa pragmática, que eu queria que ele me desse, está bom o que eu escrevi, esse parágrafo está coerente, as normas estão estabelecidas. Décio só falava para mim, não ouço sua voz nesse texto, não quero ver essas citações, não quero autores que se misturem à sua voz, quero que você escreva. E isso, para mim, numa época de mestrado, todo cheio de normas e regras, era algo impensável.
Você tem que se ater à academia. Existem normas, existem regras, existem citações, existem autores. Você no mestrado tem que utilizar autores e fazer mais ou menos uma dissertação a partir do que está sendo dito. Muitas no vezes doutorado, tem que se esconder atrás dos sim, autores, de frases, né, e fazer umas comparações, uns reaction papers. E isso Décio curtia. Aí no doutorado você vai ter uma ideia original e defender isso na sua tese. Eu me achava crua para fazer isso já numa tese. E por uma insistência dele, me pus, então, a já utilizar uma tese de doutorado, já na época do mestrado. Eu queria estudar videodança. Esse era meu foco. Né? Você tinha claro esse objetivo. Videodança. E eu era apaixonada por Merce Cunningham, na época, né? Um criador norte-americano, então John Cage, que era o parceiro dele, fazia as músicas todas. E eu queria estudar, então, os vídeos, danças, e discutir a dança mediada por um sistema, um medium comunicacional. E o Décio, tudo bem, vamos embarcar nessa aventura, você vai estudar videodança, mas você vai estudar o que vem antes, o que o precede, e o que vem depois. Então, eu me pus a entender naquele momento com ele cinedança e ciberdança. Dois universos nos quais eu não transitava ainda, né? Eu estava lá estudando videodança. E ele me fez, então, fazer uma tese, uma dissertação denominada cinedança, videodança, ciberdança. Dança, tecnologia, comunicação. Numa época em que as artes dentro da comunicação ainda era uma coisa meio preconceituosa. Sim. E ele me obriga a utilizar a dança quase 5 vezes no título. Fiquei muito apreensiva com isso, insistência dele. E ele falou, se nós não batermos de frente com CAPES e CNPq agora, logo CAPES, CNPq e Lattes é que vão ditar as regras para o que um artista ou um pesquisador deva pesquisar neste país. E isso é inadmissível. Então, por uma orientação dele, até uma barra forçada mesmo, essa palavra dança aparecendo numa das dissertações do programa de comunicação, eu me considero assim, uma privilegiada de estar ali. Não foi sempre fácil as orientações. Você pode imaginar uma pessoa que é bastante avessa a qualquer normalização como Décio, e eu, uma adepta de disciplina, de regras, né, tendo que encontrar uma forma comum de nos comunicarmos. Mas na verdade, eu tenho a impressão, eu conheci brevemente o Décio, em termos intelectuais, vocês operam dentro da mesma lógica, né? Eu consegui achar esse pensamento, né? E foi uma aventura. Quando eu me permiti, assim, me liberar de algumas amarras e preconceitos que eu já vinha adquirindo, né, da minha formação. E ele também, ele tinha uma grande admiração pela dança. Ele tinha uma paixão mesmo, né? Ele tinha muito material mesmo de dança. Me fez ver muito cinema. Às vezes nós ficávamos 3 horas, né, uma orientação, e eu pedia, então, professor, qual seria a tarefa para esse final de semana? Ele me mandava assistir Fantasia, do Walt Disney. Ou a dança, né, dos pãozinhos com Charlie Chaplin. Você tem que parar de pensar a dança presa. Isso, e pensar na poética, pensar o que a dança não é o que a academia acha que ela é. E isso, você que tem que fazer isso de dentro da academia, você está no lugar certo. Então, permita-se a brincar com esse conceito, não se leve tão a sério. E também, eu acho que ele identificou em você um caso praticamente perfeito do que alguém da dança. Que vem da dança. Que não é uma teórica sobre dança, ou seja, que tem os calos da dança, a flexibilidade da dança, o ritmo e os movimentos da dança, e que consegue, ao mesmo tempo, ter um aparato racional e uma cultura de estudo suficientes para atacar a própria dança como problema. Isso era muito colocado nas nossas conversas, né? Sempre regadas a uma boa xícara de café e uma trufa, que eu sempre levava, né? Eu chegava na orientação sempre com um bombonzinho ou uma trufa, e ele, numa boa xícara de café, passávamos uma tarde inteira conversando sobre assuntos periféricos, mas que depois de muito tempo eu fui compreender o que ele estava pretendendo com essa mesa redonda. Na verdade, ele estava te cercando para que você encontrasse o centro. Isso. E ele falou, eu acho que eu cheguei muito cedo nessa orientação, né, nessa minha pesquisa, nesse meu tema em relação à dança, e ele precisou alargar a fronteira para depois que eu
chegasse a essa compreensão de como é que eu iria focar na dança, e não o contrário. Não você partir do centro. E muitos orientadores fazem o caminho inverso, te pedem já no primeiro dia, recortar, 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 recortar. E o Décio fez um procedimento inverso comigo. Ampliar seus conceitos, senão você vai reproduzir o que a academia já tem em entendimento de arte. E isso não é nada novo. Nós não vamos perder nosso tempo aqui com essa proposta. Eu acho que tanto eu quanto você, orientanda, podemos achar um outro percurso para a nossa arte. Ele se entendia artista, né? Então você ter uma orientação com um poeta, isso em várias vezes, ainda que nós fazíamos as orientações em cima de poemas dele, né? Ele me explicando, né, a gênese, a construção né, do seu poema concreto, como que aquilo poderia virar uma obra coreográfica. Mas ele tinha uma paixão, né? Ele morreu com essa paixão, que era o Peirce, né? Semiótica peirciana. E ainda, quando eu falei, eu vou utilizar a semiótica peirciana, foi mais uma zona de aproximação entre nós, né? E você tem certeza? Veja que é minha querida, semiótica é minha querida, veja o que você vai fazer. Então não foi uma imposição dele, você não, ao que contrário, escolheu. Ao estudar videodança, eu tinha elaborar um método de análise né, do meu objeto empírico de investigação. E eu sugeri que eu fizesse por meio de semiótica. E nós passamos durante 4 horas, ele foi fazendo uma sondagem para ver o que é que eu entendia de semiótica, para me liberar se eu iria utilizar ou não. Entendi. Ao término das 4 horas, não só ele me liberou, como me colocou na mão 8 volumes do Peirce. Então ele falou que se eu fosse usar Peirce, não iria de forma alguma utilizar fontes secundárias ou terciárias. Ou eu iria utilizar Peirce bruto ou Pinhatari lendo Peirce. E foi o que eu tive que fazer, né? Mas com muito prazer. Primeiro, muito assustada ao receber os volumes, ele me levou no apartamento dele para entregar. Eu pensei que fosse chamar um carro forte para levar aquele material pesado, rico, e eu achava que o que eu ia fazer com isso, com aquela tradução. Semiótica já é difícil entender o conceito em português. Sim. Ainda você fazia adaptação para o inglês e verificar se estava num caminho, mas valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Eu hoje me dedico também não só à história da dança, mas também leciono semiótica da dança, semiótica do cinema. Então eu transito nessa área porque foi traumático, mas foi um mal necessário, né? Você fazer um mergulho em Peirce by Peirce. E Décio Pinhatari me fazendo essa mediação, não só nos seus livros, mas pessoalmente. Eu tirava dúvidas. Professor, eu entendi bem isso, essa primeridade, essa secundidade, quando ele fala isso e aquilo. Né? E o Décio me deu um presente, que até hoje é um dos motivos que eu utilizo em minha pesquisa, que é ele estava investigando e morreu, e não conseguiu ainda publicar isso, a signagem da dança. Assim como ele escreveu a signagem da TV. Exatamente, da e ele estava montando e eu estava junto com ele. Com né? base em Peirce. Com base em Peirce, ele desenvolveu um conceito denominado ícone cinético. E isso, tanto eu quanto o professor Luiz Zadi Salgado também ouvíamos muito essas preleções do Décio, ícone cinético. Vocês têm que levar isso adiante. Isso é uma sacada que o Peirce não mencionou, mas eu estou mencionando. E eu acho que a dança tem isso. Exato. A dança tem você tem que falar sobre isso. Então eu me senti tão impregnada desse ícone cinético que eu levei para o doutorado. E estou ali ainda batalhando. E onde eu posso apresentar esse conceito do Décio, eu estou fazendo ecoar essa questão, o ícone cinético peirciano, para fazer uma leitura do corpo em movimento. Claro. Nossa, é uma experiência muito rica muito e estarrecedora ainda. Mas você já estava determinada a fazer esse elo com o cinema? Sim. Porque quando o Décio, já no mestrado, me apresenta formalmente... Ele foi teu orientador no mestrado e doutorado? No mestrado. No mestrado. E daí foi uma espécie de mentor, assim, nos meus trabalhos de criação. Depois ele foi se afastando, depois ele se retirou do programa, né, porque ele começou, infelizmente, a apresentar sintomas de Alzheimer. Nossa. E aí ele teve que ir para São Paulo, onde a família o acolheu. E nós fomos perdendo o contato. Assim como ele foi perdendo o contato com o mundo, me tornou-se uma coisa mais urgente ainda eu poder alimentar aquela centelha do que ele chamava de ícone cinético. Só que, ao mesmo tempo, o Décio também me alimentou
uma visada para o cinema que eu não tinha. Eu tinha a visada do cinema, o cinema que você Como tem como espectadora. Né? No máximo, uma estudante assim, de uma história básica de um cinema. Né? O suficiente para que você ancorasse teu estudo de videodança. Então, nas audiovisualidades, o que eu entendia de cinema era um precedente, depois o videodança e ainda agora as novas tecnologias, né, que não tem como ignorar, essa dança, né, que está aí na web, né, a web dança. E aí o Décio me acendeu essa centelha com o cinema e eu, desde o mestrado, comecei a aprofundar, autodidática mesmo, né, um sistema autodidata, me aprofundar, história do cinema, arte cinematográfica, estilos cinematográficos, e David Bordwell começou a entrar, fazer sentido para mim, Deleuze, a imagem em movimento, a imagem em tempo, eu olhar para aquilo e reencontrar Peirce em Deleuze, né, uma transcendência do Deleuze para o Peirce, e encontrando aquilo, chegou um momento que eu ainda não sabia bem o que fazer aquilo, ou por que eu iria buscar, o que eu iria buscar num doutorado. Eis que eu fui convidada, então aqui em Curitiba, para o cinema lá do Itaú, uma prévia do Pina, do Wim Wenders. E em 3D, numa sala especial, você reclinado, com óculos 3D olhando para aquilo, que eu não estava esperando. Então são quase 2 horas de uma película em que eu chorei 1h50. Então são lágrimas, óculos, uma mediação e vendo Pina Bausch, que eu assisti 3 vezes depois ainda, e construí meu projeto em cima daquelas lágrimas e que eu fiquei fascinada com aquilo. É isso que é o ícone cinético, ainda tridimensionalidade, que era o que ele falava da sinestesia, que a dança, mesmo no audiovisual, ela é a dimensão da altura, da largura, da profundidade, ainda ela é áptica, que ela trabalha essa questão do corpo. E eu entendi ali por meio de um alemão, que é o Wim Wenders, né, que me trouxe Pina, que eu acompanhava há 25 anos, nunca daquela forma. Ele me reapresentou Pina Bausch. Segura um pouco a Pina Bausch e o Wim Wenders, que a gente está acabando esse bloco e já voltamos nessa dança com a Cris aqui. Até já. Entramos agora no terceiro bloco dessa conversa fantástica aqui com a coreógrafa e professora e pesquisadora Cris Wozniak. Você falava há pouco já desse teu encontro com Wenders, com Wim Wenders, né, que é um cineasta alemão do qual eu gosto muito, né, e que acabou entrando no mundo da dança, né, e que desenvolveu um filme fantástico com a Pina Bausch, né? E a tua primeira impressão já foi numa projeção, a tua primeira projeção não, a tua primeira imersão nessa obra foi dentro de um espetáculo estereoscópico, né? Sim. O que te mexeu, o que te emocionou, o que te fez pensar nessa obra? Eu acho que foi nesse encontro, assim, eu me lembro que eu fiquei muito tocada, muito emocionada, e isso eu devo não só a Pina Bausch, que era com quem eu tinha muito contato, né, por meio de obras, né, lecionando Pina Bausch há anos, admirando o trabalho, né, me inspirando muito nos meus trabalhos também, nesse tipo de linguagem, na abordagem dela de criação. Eu acho que a estrutura do próprio Wenders, e eu tenho que admitir que é a forma como ele elaborou esse documentário, né, um documentário de homenagem, a utilização das músicas, os 4 blocos grandes que ele elege para trabalhar no filme dele. Em nenhum momento ele falou da história de Pina Bausch, isso era secundário, isso não interessava. Ele falou de um documentário de dança por meio da dança. Os depoentes, né, os bailarinos, os 27 bailarinos da Pina vêm à cena, são focalizados em close, e quando eles vêm para depor, como se eles olhassem para a câmera, eles ficam quietos, em reverência, ou seja, eu não falo, eu sou bailarino, eu danço. E em seguida aquilo explodia em ícones cinéticos. Então, eu olhava, eu estava lendo a tese que eu pretendia já investigar, já com uma provável resposta ali que eles já estavam me dando. A dança só tem sentido se dançada. Eu não posso vir um documentário de dança como Wenders tão bem
se apropriou da ideia, e falar a dança para mim, quando eu conheci Pina Bausch, ficaria um documentário casuístico, chato, redundante. A forma como ele escolhe falar de dança, por meio da dança, e contar a história daquela mulher, daquela entidade, o Wuppertal Tanztheater, por meio de suas obras, trechos picados, jump cuts, falsos racordes, ele utiliza todo o cenário de Wuppertal para contar a vida dessa coreógrafa, criadora, dessa artista da dança, sem tocar numa única frase que fosse nascida em, fez isso, se presta aquilo, de forma nenhuma. E ele traz para a gente trechos de documentários, alhures dela, jovem, na idade madura, já mais envelhecida, ela performando em frente à tela, os bailarinos reverenciando o que acontece. Então nós temos um Mizanabime constante, que é nós observando Wenders, observando os seus bailarinos que a observam numa tela. Então nessa estrutura em abismo era fantástica. Você imagine isso em 3D, na abertura do filme, que nós não esperamos. Abre-se o filme, tem uma fila de bailarinos que ficam te olhando e convidando para adentrar ao cenário. E você, por meio desse efeito 3D, você se sente dentro do palco. Isso é uma informação tátil e afetiva totalmente diferente. Você não vê o filme, você entra naquele universo para reconhecer. Então, o Wenders me convidou a adentrar nesse universo e vê-lo como eu nunca tinha visto. E isso me devolveu, então, na estrutura de uma tese que eu desenvolvi, denominada, o nome enorme, Documentário Poético Performático e a Voz do Corpo Dançante como intertranstexto de si mesma. : Padedé Wenders Bausch. Bem, terminou o título, acabaram as páginas. Acabaram as páginas, 3 linhas de título para defender a ideia de que Wenders e Bausch fazem um filme junto, porque se não fosse ela, não teria o filme, se não fosse ele, não existiria aquele formato poético performático que eu digo, porque os dois atuam. É um documentário, a meu ver, feito a 4 mãos, embora ela não fosse a cineasta do filme. Ela falece durante as filmagens. E ele, então, leva a termo o filme e encerra as filmagens numa grande homenagem biográfica sem ser biográfica. Então, ele constrói o filme Pina, baseado em textos anteriores de Pina. Ele chama esse filme de hipertexto, que é o texto atual, composto de textos anteriores, e a voz que é ouvida, que é a voz do documentário, segundo o Bill Nichols, nosso grande teórico do cinema, de documentário, voz em filme, em documentário, são todos os procedimentos que um cineasta utiliza para dar a forma àquele texto documental. Então, qual foi a música, as músicas que ele utilizou, o que ele decidiu enquadrar, o que ele decidiu deixar de fora, o que ele decidiu mostrar, como, em que formato, em que sequência. Talvez até o movimento relativo da câmera também. A câmera dança o tempo inteiro. E isso é uma dos meus argumentos constantes desse Padedé, é que nós não temos só a câmera e a dança. Nós temos a dança da câmera dançando com o movimento. Muitas vezes nós temos um elemento, um casal extremamente estático e a câmera fazendo toda a função do movimento o tempo inteiro. Então, o Wim Wenders tem essa sensibilidade dele de documentário, que eu acho fantástico, e é recorrente. Não é uma sacada dele para Pina, isso aparece em Tokyo Ga, isso aparece no filme para Nick, que é fantástico também, aparece em outros documentários que ele faz de homenagem, e que ele focaliza, ele dança com essa câmera em termos do que ele está procurando retratar. E isso é uma descoberta assim, de jogar aquele ícone cinético, dele voltar a ter vida, diferente da minha dissertação de mestrado. Agora ele dança muito mais e eu uso abertamente, eu deixo as claras lá. Isso aqui é do Décio Pinhatari. Estou retomando esse conceito agora com uma outra matriz. Nossa, e uma coisa que eu percebi na tua fala é uma linha muito forte, e por isso admirável, da ligação discípulo-mestre, assim, que vai... Ou seja... e que eu acho que é uma coisa que a gente devia cultivar mais. Esses dias eu conversava com um amigo meu muito da área de computação, e ele é um grande programador, e ele falava justamente isso,
que ele começou, ele é jovem, mas começou aprendendo com linguagem de máquina, ou seja, ele fazia programação para conversar com a máquina. Vai E fundamentando. daí você tem vários níveis. E hoje as pessoas, que é muito bom, estão aprendendo mais rapidamente esta linguagem, mas não conseguem mergulhar, né, no coração do sistema. E eu puxei essa ideia de coração porque eu acho que a dança ela também tem uma carga mística, né? Então você vê tradições que usam a dança para entrar em estado de meditação, né? Sim, isso transcendência. Em vários tipos de rituais. Você acha que esse teu lado espiritual ele tem conexão com essa vontade do estar em movimento? Sim, com certeza. Até dos motivos que me atraiu, assim, me catapultou para a dança moderna, ela é bem emblemático, porque a dança moderna, que surge ali no início do século XX, é a tomada de posição, assim, da retirada dos artificialismos, digamos assim, da dança. Retira-se a sapatilha e volta-se a usar os pés descalços no chão, em conexão. Eu dou aula com os pés descalços, entra-se no meu estúdio, está escrito lá, favor, retirar os calçados. Então, se denota uma outra forma de se reconectar com o teu chão, não se nega a força de gravidade, então você não tem só a elevação, a leveza, aquele sorriso, né, aguentando a dor. A dor é trabalhada enquanto um potencial de criação, sim. Eu trabalho aula no chão, então nós temos exercício de respiração, de consciência corporal, de cuidado com o teu corpo, né? Então, que proteína você deve ingerir, o líquido, como você hidrata teu organismo, o cuidado o que você deve assistir, o que você deve ler. Você não está aqui só para fazer aula e cultuar o seu corpo, esteticamente adquirir a forma para dança. Dança não é forma, talvez tenha sido. Mas dança é conexão. Conexão. É conexão e reconexão, porque nós somos todos conectados, mas às vezes não sabemos com o quê, ou até com coisas que não deveríamos estar dando tanto valor. Mas essa reconexão com o chão, no meu caso, dança moderna, fundamento, assim, é solo, energia, de onde você tira nós pressionamos a pelve para o chão. Então esse equilíbrio, essa abertura de força de gravidade, você já é um outro universo. A aula dura geralmente 1h30, 1h40, um intervalinho de 15 minutos, e aí vem o ensaio. Essa aula de 1h40 não é que você abandone o seu mundo externo, sua família, seu trabalho, suas questões, seus estudos. Mas é uma forma de aprofundamento e religação ali com o aqui e agora. Onde você está e o que é que você vai realizar nesse ato de tempo. Então, faça valer a pena. Religue-se agora, porque isso interfere na sua atuação. Nessa atuação, quanto mais verdadeira. Claro que será sempre a representação. Não vamos ser ingênuos, mas é uma representação cada vez mais carregada dessa potência que ele trabalha dia a dia na sala de aula. Essa verdade com que ele trata o corpo, o movimento dele e essa organicidade, né? A gente trabalha com gesto significativo. Então, saiba o que está fazendo, para quem, por quê e para onde. Então, é focos que você tem. Você não dança para si, se dança expandindo. Que benefícios o dançarino recebe dançando? Bom, vida, né? Primeira coisa e a principal é vida. Você traz luz, né? Vida, luz. Eu não saberia, né? Nunca busquei uma outra forma alternativa que não fosse essa, da dança. Enquanto bailarina, atuando, aquilo me alimentava, até que chegou um momento, não que ele não me alimentou mais, o palco não me alimentava, mas outras coisas estavam me atraindo mais. Mas eu deixei o palco, a performer, mas jamais abandonei o palco, porque eu continuo lá com meus bailarinos, com minha companhia, com os meus trabalhos que são mostrados. É uma extensão tua também que está ali, né? São seus discípulos, seus bailarinos, que são eternos enquanto duram. Legal. E uma curiosidade, quando você fala em respiração, são vários tipos de respiração que se usa na dança? Sim. Ou existe... A gente usa muito a diafragmática, né? Então é essa aqui, e é muito diferente do cantor, né? Às vezes a gente tem que falar em cena também, são algumas obras que você tem que cantar, você tem que falar, você tem que
articular outros tipos de respiração, e nós chamamos, às vezes, o maestro Álvaro Nadoni, também da Universidade Federal, que daí vem trabalhar com outros tipos de respiração. O cantor, ele deixa meio relaxado a região abdominal. Isso é fatal para o bailarino. O bailarino tem que ter isso chapado, então ele não pode respirar só por aqui, ele transfere muito aqui para cima também, e ele não pode parecer exausto na cena, porque isso é confuso. Você está ali, é o teu personagem que está ali arfando, é o quê? O que você passa? Representa isso, então você tem que trabalhar isso com autocondicionamento. A vida de bailarino, ele não está só na sala de aula, executando movimentos, sua performance técnica artística. Ele está também correndo, ele está cuidando desse processo, da sua alimentação, sua hidratação. Mas, basicamente, é uma respiração mais contida. Então, que tem que ser acelerada, uma inspiração e uma expiração. Uma inspiração, por exemplo, e uma soltura, uma inspiração em grandes saltos, nos cumes, das coisas mais altas, diferente quando ele está nos níveis mais baixos, por exemplo. E entra aí ritmo novamente. Ritmo, tempo, velocidade. O nosso pulso é o coração. Porque a dança moderna muitas vezes trabalha sem música, sem estrutura sonora. E aí você tem que se agarrar nesse pulso. E a batida é o pulso seguro. Se você tem esse coletivo trabalhado, né, você tem um pulso mais ou menos uniforme no grupo. Tanto que toda a companhia de dança, não sei se todas, mas a nossa, a Tessera, nós, antes do terceiro sinal abrir a cortina, todos fazem uma roda. Então, esse elemento de ligação, né? Seja a que culto, a que crença, a que religião você tenha, nós damos aquela mão e aquele momento você fecha uma energia e foca naquele grupo, naquele momento, naquele trabalho. Pede proteção, pede atuação e vamos à luta. Então, esse momento dá uma quentura, dá uma coisa assim, é um ritual, né? Ancestral, eu diria, né? Mas ele funciona muito, assim, o momento de você conectar-se com a tua arte, né? Com o teu pé no chão, com a tua coisa, teu personagem, tua arte, e fazer o que você tem que fazer melhor naquele momento. É para isso que se trabalha, às vezes, o ano inteiro, para aquele momento. Para aquele momento. Para aquele momento ali. E que, na verdade, é meio que um momento mágico, né? O momento sagrado. Sim. Né? Que meio que é um momento de grande ensinamento, né? Principalmente para quem está naquele círculo. Que está ali, né? Que um alimenta o outro e é alimentado, né? Uma coisa assim muito mágica para quem vê a diferença, como esquenta o ambiente, como passa quando eles se tocam a mão, uma corrente mesmo, tem uma camada elétrica ali, né? Que não dá para você de fazer um teste físico, químico, mas há uma alteração de pupila, às vezes, do bailarino. Quando ele entra nesse contato aqui, ele se altera. Há uma alteração corporal muito grande, e que advém do aquecimento todo que ele faz, da concentração, e quando dá o terceiro sinal, abriu, ele pôs o pé, é alguma coisa mágica assim que acontece. É um circuito que se fecha. A gente chama, Grotowski chamava de ato total. Quando fecha tudo, né? Você executou um movimento, você se doou, não adianta só executar como um autônomo, né? Ele tem que estar... Um robozinho, tem que estar vivo naquilo. Os vários corpos... Você pode executar um movimento e você pode executar o movimento. A intenção muda tudo, né? E fechando o bloco, eu lembro da primeira coisa que você falou, que foi a citologia, as várias camadas, ou seja, corpo mental, corpo físico, corpo emocional... Tudo interligado. Permeável. Se já no teu organismo tem que ser permear as informações, se você tem isso em si, você também permeia conexões e comunicação com os organismos que estão ao seu redor. Se isso não funciona no teu corpo, há falha de troca de informação. Não tem como, né? Legal. Cris, muitíssimo obrigado pela conversa. Que agradeço. Eu te admiro muito, né? Acho que você sabe disso, mas fica público agora. Né? Não só como, enfim, bailarina, coreógrafa, professora, colega e como pessoa, né? Eu acho que a gente vive um momento de bandeiras, né? As pessoas estão raciocinando muito como times, julgando rapidamente, né? E impedindo um entendimento maior da vida, enfim, do ser humano, do planeta, etc. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a você que está conosco aí. Espero que na hora que a gente encerra o programa, você comece a dançar do lado de lá da tela também. Fica o convite. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Eu que agradeço.